Olá, todo mundo! Então, lembra que semana passada a gente falou sobre as mudanças na postura fisioterápica, né? No movimento de como a gente está atendendo. E para isso, né, para começar a elucidar esse pequeno salto ou este salto na terapia, essa semana no Giro Serra vem um artigo que vai falar muito e alguns fisioterapeutas, ou você mesmo que está assistindo esse vídeo, que não é fisioterapeuta, vai identificar. Nós vamos falar dos filhinhos da mamãe. Quantos de nós conhecemos pessoas que são filhinhos de mamãe? O filhinho da mamãe é muito mais do que simplesmente um apelido raso, uma forma pejorativa da gente falar daquelas crianças que viraram adultos, mas que são dependentes da mãe. O filhinho da mamãe são pessoas que, se você for dar uma olhada, eles têm uma característica de ou serem muito gordinhos, quadradinhos, como um aspecto meio que derretido, ou então eles são meio que fortõezinhos, meio marrentinhos. Só que essas marrentezas e esses fortinhos, esses gordinhos, escondem um olhar meio que pueril, um rostinho meio infantil. Essas pessoas, elas têm dificuldade de sair de casa. E quando saem sempre com a ajuda de mamãe. Mamãe é o centro das atenções dele. Ele vive para isso, ele vive para agradar a mãe dele. E aí vocês imaginem que são pessoas que têm 30, 35, 40, mas eles continuam dentro de casa e continuam fazendo atitudes altamente infantis. Tipo, pô mãe, você botou cebola no bife, ou então, pô mãe, nada a ver. São grandes crianças. E aí, de repente, por algum motivo, ou um acidente, ou seja lá o que for, essa mãe deixa um pouquinho soltinho e ele acaba arranjando alguém para casar. Este alguém que ele casa, normalmente vão ser pessoas que vão entrar em conflito. Por quê? Vocês imaginem só uma pessoa que antes de vir para casa tem que passar na mãe. Se a mãe desmaia, tem que resolver. Se tudo acontece de errado lá naquela casa, ele é a única pessoa que pode solucionar. Quando um casal começa a brigar, porque geralmente esses filhinhos de mamãe casam com as princesinhas de papai. Ou mais, esses filhinhos da mamãe podem até casar com alguém também que tem uma lealdade muito forte ao sistema anterior. Então ele não é prioridade na vida dela também. Quando acontece uma briga, todo mundo vai parar no mesmíssimo lugar, na casa dos pais. E os pais se tornam mediadores de um conflito que era para ser resolvido por dois adultos. As mães esquecem de ser sogras e continuam sendo a mãe, dizendo sempre para o filho, e olha gente, já vi isso em consultório algumas vezes, dizendo, mas ela não é suficientemente boa para você. São mães que investigam a roupa, a comida, a forma com que o filho está e o tempo todo tenta diminuir aquela esposa. O contrário é aquela menina que fica o tempo todo comparando o seu pai ao seu marido. E quando você pergunta a eles por que vocês casaram, normalmente eles vão dizer, é por sexo. É para ter uma casa só minha, onde eu possa fazer o que eu quero. Veja que você é tão adolescente, né? Casa como se você não fosse adulto, você não tivesse deveres. E tem outras também. Para alguém cuidar de mim. Aí mora o perigo. Porque quem dá carinho, amor e proteção são os pais. Os adultos não precisam mais de carinho, amor e proteção. Eles precisam de companheirismo. Eles precisam de amor. Eles precisam de cuidado. Eles precisam ser ajudados, mas é mútuo. Eu não posso pedir para meu marido que ele seja meu pai. A função do pai está dentro de mim e a função da mãe também. Quando você diz assim, não, eu quero delegar a ele alguma coisa que era dos meus pais, você está dando uma função que não é dele. Fatalmente esse casal tem muita dificuldade de ter filhos e quando tem filhos, quem cuida desses filhos normalmente é a avó. Por quê? Porque eles ainda estão nessa fase infantil.
Ah, Nuri, mas você não entende? Minha mãe é mais velha e eu tenho que cuidar. Se não existisse você, quem iria cuidar dela? Entende? A gente não tem que cuidar do nosso passado. A gente tem que construir futuros. O nosso passado é para ser homenageado. Agora, se eu tenho que fazer as coisas por um outro, você deixou de fazer alguma coisa para alguém, para você ou para sua próxima geração. Aí a gente vai se perguntar, tá, Nuri, e a fisioterapia nessa história? Essas pessoas vão vir para o atendimento fisioterápico. A dor principal dela vai estar escondida dentro das máscaras e a couraça muscular vai estar lesionada. Normalmente essas pessoas, elas vão vir com dores normalmente ligadas a alguma lesão facial, porque tem refluxo, problemas no trato digestivo, eu engulo tanto sapo, eu tenho tantos problemas, eu tenho que esconder tanta coisa, isso fica dentro da gente e vai machucar alguma coisa. Ou, que é muito mais comum, eu vou ter dores na coluna, meu eixo central, eu estou dividido, eu não sei se eu vou ou não sei se eu não vou. O que acontece? Eu me separo e quando a gente se separa, tem dor. Então são pessoas que vão vir com dores lombares, dores cervicais, cervical alta, vão vir com algum tipo de dificuldade que é muito comum, dizer que está com dor na lombar, com irradiação do nervo para uma das pernas. Se você perguntar a eles qual perna que é, você vai entender exatamente qual é o problema daquela pessoa, se é com a mãe ou se é com o pai. Notem que a gente não vai deixar de fazer o exercício, mas a gente vai, além de investigar aonde está a origem da dor, que é importante, a gente vai dar para eles a causa da dor. E isso modifica o tratamento, isso transforma o tratamento. Eu tenho muita dificuldade hoje de entender uma visão simplesmente da musculatura, porque existe um campo holístico. Aliás, isso é tão interessante que as revistas de cunhos naturais, não é só as revistas científicas, mas elas já estão falando que nós teríamos que olhar um paciente como um todo. Então, quando você vê esse filhinho da mamãe e quando você percebe esse oral, né, que o problema está na fase oral, da menina às vezes é oral e um pouco de rigidez, mas normalmente fica ali, naquela coisa simbiótica, porque a mãe não deixa soltar. Ele não voa, ele fica aqui dentro, né, e fica aquele fortinho ou aquele gordinho, mas sempre com aquela cara infantil. O Johnny Bravo, por exemplo, que é um excelente exemplo, aquele desenho animado, se você tem esse tipo de postura dentro do atendimento fisioterápico, não adianta eu chegar perto de você e simplesmente tirar essa dor. Vai aparecer outro em outro lugar. O importante é que você compreenda qual é a sua dor e comece um movimento de mudanças de postura. Não adianta eu só colocar você em pé, mas você precisa querer estar em pé. É este o boom da diferença, quando você conhece exatamente o que está acontecendo com o paciente. O índice de alta é maior, porque ele não vai te voltar dizendo, a dor na minha coluna passou, o meu problema foi que eu dei uma topada em meu joelho. É um momento de escape da fisioterapia e não um momento de terapia. Tome cuidado com isso, perceba isto e entenda o que você precisa usar como terapeuta, como um terapeuta que entende e que se incomoda com o paciente. E aí, realize o trabalho consciente.